Salve, salve galera! Professor Cristiano de volta no server. Dando sequência aí, pessoal, no nosso curso de lógica de programação. Vamos agora para a parte prática das funções, beleza? Então eu já estou aqui na minha área de trabalho, bonita imagem que o Windows nos traz hoje. Pastinha de LP, certo? Eu vou abrir ela aqui e vou criar a pasta para organizar os arquivos da aula de funções, beleza? Então eu vou dar um botão direito aqui, novo, pasta 11, aqui dando sequência, e eu vou chamar aqui de funcões. Não gosto de usar acento nessas pastas, apesar de que tem umas pastas com acentos aí, né? Mas enfim. Pasta criada? Show de bola. Eu vou abrir o meu Portugal Studio aqui, ó. Muito bem, ó. Portugal Studio aberto. Vou fechar aqui a seção de dicas. E eu vou criar o primeiro arquivo aqui, ó, certo? Salvo esse arquivo, né? Lá na minha área de trabalho, LP 11 funcões, eu vou chamar esse arquivo de aula underline funcão underline 1, porque eu pretendo criar outras, né? Certo? Então eu vou dar um salvar aqui e eu tenho o meu arquivo salvo ali, certo? Muito bem, olha só. Eu vou fazer para a parte básica aqui, vamos assim dizer, a parte de mecânica básica de uma função, como que eu crio, como que eu chamo, como que eu, né? Eu vou criar, vou fazer duas aulas, essa e mais uma. Vou tentar fazer em duas, né? Vamos ver se rola. Vamos lá, pessoal, para nós entendermos aqui antes de nós prosseguirmos, né? Nesse caso aqui, eu vou trabalhar, vamos acessar aqui a pasta 11 funcões, e vou ter lá o arquivo que eu acabei de criar, que é o aula funcão 1. Eu vou trabalhar exclusivamente dentro desse arquivo, beleza? Por quê que eu vou trabalhar só com esse arquivo, né? Portugal Studio, com a sua linguagem, que é o português estruturado, ou o Portugal, né, como o pessoal mais antigo chama, ele trabalha com o seguinte conceito. Eu vou ter que fazer todo o código em um único arquivo. Vamos lá, vamos tentar entender isso. Linguagens como, por exemplo, JavaScript ou Python, vou pegar essas duas como exemplo. Eu posso ter mais de um arquivo de código. Então, eu posso, por exemplo, criar um arquivo para cada função. Então, eu vou ter lá uma função chamada verificar operador. Posso ter um arquivo que vai ter o código dessa função. Eu vou ter uma outra função chamada verificar número. Posso ter um outro arquivo só com essa função. E aí eu teria dois arquivos, um com a função verifica operador e outro com a função verifica número. Beleza? Para eu poder executar esses dois arquivos, né, para eu poder rodar essas duas funções, eu teria um arquivo principal onde eu importaria esses dois arquivos de função, chamaria as funções dentro dele e trabalharia a partir de então. Né? Esse processo de separar cada função em um arquivo é muito bom, porque deixa o nosso código muito mais organizado, né, muito mais modularizado, certo? Tá? E quando você for lá trabalhar com uma linguagem de mercado, de mundo real e tal, você vai trabalhar dessa forma, provavelmente, né? Cada função vai ter o seu arquivo, etc. Tá? Aqui nós não temos essa possibilidade, porque o Portugal Studio ele não permite que você faça a importação de arquivos. Até onde eu sei, tá? Pelo que eu vi lá na documentação e tal, ele não permite essa importação, tá? Então nós temos que fazer todas as nossas funções no mesmo arquivo que nós vamos chamar essas funções. Pô, professor, mas aí eu não volto para aquele problema de estar tudo monolítico, de estar tudo junto numa peça de código só? No que se refere ao armazenamento dos códigos, sim, mas a organização estrutural dos códigos, não. Porque eu vou continuar trabalhando com função, eu vou continuar dividindo, quebrando essas funções em partes, e cada parte vai ser independente da outra, certo? Tudo bem? Como o Portugal Studio e o português estruturado são ferramentas de programação acadêmica para ensino, né? Elas acabam sendo um pouco mais simples, elas não trabalham com a questão da importação, beleza? Certo? Bom, vamos lá, galera. Eu vou iniciar aqui com, com duas funções muito simples, né? Para exibir o nome apenas, né? O nosso usuário quer
exibir o nome dele na tela e eu vou criar duas funções que vai fazer isso de formas diferentes, beleza? Certo? Então, para isso, eu preciso começar declarando uma função, criando uma função. Porém, eu queria citar um ponto antes aqui, que nós já estamos trabalhando com funções desde o início, né? Olha só para minha tela aqui, ó, e você vai ver que tem duas estruturas aqui, ó. Uma chama programa, e ela começa nessa chave que abre aqui, ó, na linha 2, termina nessa chave que fecha aqui na linha 8, ó, tá? E é a estrutura maior do programa. Então, tudo que o meu programa faz tem que estar entre a chave que abriu na 2 e a chave que fecha aqui na 8. Claro que eu vou dar Enter aqui e aí vai aumentar, linha 9, 10, 11, mas, enfim, tem que estar entre esses dois pares de chaves aqui. E eu já tenho um bloco de código inicial que me é dado logo de cara. E olha só, se você lê esse bloco de código, tá assim, ó, funcão, tá? Por quê? Porque ele está declarando uma função, né, que não vai ter um acento aqui. Mas olha só, o texto está em vermelho ali, né, ou um laranja bem escuro, enfim, né? Essa cor quer dizer o quê? Que a palavra funcão, como a palavra programa, que tem a mesma cor, são palavras reservadas da linguagem. Aqui eu estou dizendo que eu vou começar um programa, e aqui eu estou dizendo que eu vou o quê? Começar uma função. O nome dessa função é início, né? Ela tem aqui um par de parênteses que eu já vou falar deles, e tem o corpo da função, né? Início, que é a chave que abre e a chave que fecha. Até esse ponto do curso, tudo que nós fizemos de código foi feito dentro desse par de chaves ligado à função início, tá? Por quê? A função início é uma função obrigatória, tanto é que quando eu crio um novo arquivo, ela já vem criada lá na estrutura básica de código, porque tudo roda dentro da função início, beleza? Certo? Nós queremos criar outras funções que não a função início. Quer dizer, além da função início, que já é do Portugal Studio, eu quero criar as minhas funções, que vão fazer coisas específicas para mim, certo? Como é que eu posso fazer isso, né? Eu vou fazer isso fora do da, da função início. Como que eu sei onde que a função início termina? Nesse par de chave aqui, ó. Mas, professor, tem dois pares de chave aí, eu me confundo, né? Eu sempre me enrolo, onde termina um, começa o outro e tal. Vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Se você colocar o cursor à esquerda da chave que abre, ele vai destacar a chave que fecha. Olha lá, ó, eu coloquei o meu cursor à esquerda da chave da linha 2, que é a abertura do corpo do programa, né? Ó, e ele destacou ali, ó, a chave que fecha na linha 8, ó. Eu tenho uma segunda abertura de chave ali, ó, na funcão início, ó, que abriu na linha 5, ó, e fecha na linha 7, beleza? Observa que tanto para programa quanto para funcão aqui, ó, início, a chave é colocada na linha de baixo do comando. Não é obrigatório fazer isso, eu posso pôr na mesma linha. Eu gosto de pôr na mesma linha, por exemplo, né? Tá? Então é isso. Para facilitar a sua vida, você pode fazer assim, ó. Na chave que fecha o corpo da função, você pode pôr assim, ó, barra barra, fim da função início. Olha lá, ó. E aí você sabe, ó, que ali é o quê? Ó, que aqui é o fim da função início. Todas as funções que eu vou criar tem que ser fora da função início, ou seja, depois da chave ali que marca o fim da função início. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer aqui, ó, declaração, ó, da função, da função de mostrar o nome, beleza? Simples, simples, beleza? E eu vou abrir aqui, ó, um comentário de bloco barra asterisco, asterisco barra, e dentro, no meio deles, né, eu vou declarar algumas coisas aqui, né? O que eu vou pôr nesse comentário de bloco? Eu vou pôr a estrutura básica da sintaxe de declaração de uma função. Meu Deus, professor, o que é isso, galera? Sintaxe é só o grupo de regras estruturais para você escrever alguma coisa, certo? Só isso. Então eu vou pôr aqui, ó, sintaxe básica de declaração de uma função, beleza? Quero pôr isso aqui, ó.
Nesse caso, eu vou trabalhar com 4 partes, vai. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. Com essa colinha aqui, ó, você vai saber sempre tudo que você tem que fazer para você criar o esqueletão básico de uma função. A primeira parte eu vou chamar assim, ó, é a palavra reservada. Opa, deixa eu ligar meu caps aqui, ó. É a palavra, para ficar mais fácil para vocês lerem. A palavra reservada funcão. A palavra reservada funcão determina o quê? Reservada. Determina o quê? Que eu vou iniciar o processo de escrita, né, de uma função. Seguida do quê? Do nome da função. Lembra? Esse nome ele tem que ser um nome coerente com aquilo que eu quero que a função faça. Por exemplo, a função início marca o quê? O início do programa. Daí é um nome bom, né? Eu olho para o nome da função e eu consigo imaginar claramente o que essa função vai fazer, né? Ela começa o programa, ela dá início ao meu programa. O meu programa acontece dentro dela, né? Certo? Terceiro, depois do nome, seria o par de parênteses ali, ó, que eu falei que eu ia pular aquela hora, né? Volto nele agora. O que é o par de parênteses, galera? É o que a gente chama de cabeçalho de parâmetros, ou o pessoal chama só de parâmetros. Lembra? O parâmetro é a entrada de dados que uma função pode receber, não obrigatoriamente. O que isso significa? Eu posso ter função que não tem parâmetros, né? Ou seja, ela não requer dados externos, não requer entrada de dados para poder executar a tarefa dela. A função início é um exemplo disso. Ó. Ela não tem parâmetros. Por quê? Porque o par de parênteses está vazio, abriu e fechou, e dentro dele não tem nada, certo? Então, quer dizer que ela tem um cabeçalho de parâmetros, tem a possibilidade de entrar dados, mas não precisa, certo? Tudo bem? Então a gente vai por aqui, ó. Eu chamo, ó, e isso vem de literatura, né? De livros que eu li, né? O cabeçalho de parâmetros, beleza? Que nada mais é do que a entrada de dados, que a gente tem que levar em consideração que ela é o quê? Opcional, pode não existir, pode não ter. Eu marco lá com par de parênteses, mas não coloco nada dentro, dizendo que, ó, existe o cabeçalho de parâmetros, mas ele é vazio, não tem entrada nesse momento. Nossa primeira função aqui de nome vai ser sem parâmetro. Depois eu vou criar uma com parâmetro, beleza? Vamos lá. E o quarto parâmetro é o que a gente. A, a quarta parte é o que chamamos de corpo da função, né? Que são o quê? O par de chaves, né? Que abre e fecha, né? Então, os parâmetros aqui, ó, só para a gente botar uma colinha aqui, ó, é o par de parênteses que abre e fecha, e o corpo da função é o par de chaves que abre e fecha. Dentro desse cara, nós vamos ter o quê? Posso até colocar aqui, ó. Você vai ter processamento e saída. Só que a saída não é obrigatória, né? Eu posso ou melhor, a saída pode ser manifestada de diferentes formas, né? Pode ser uma saída de texto, pode ser um retorno de valor, né? Mas vamos por partes aí, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou declarar aqui, ó, vamos dar uma salvada, né? Eu vou declarar aqui, ó, a função de retornar nome, de exibir nome, né? Vamos chamar assim, da maneira mais fácil possível, beleza? Mais simples possível, mais tranquilinha possível. Então, olha lá, ó. Eu sei que começa com funcão, seguido do quê? Do nome, ó. Eu vou chamar a minha aqui, ó, de exibir, olha lá, exibir nome, certo? Eu vou pôr assim, ó, V1. Por que V1, professor? Versão 1, porque eu vou fazer uma segunda versão. Como não pode ter nomes iguais, é igual coisa variável, né? Eu só posso usar um único nome, né? Eu vou manter ali como exibir nome V1. Depois eu vou criar uma V2, né? Cabeçalho de parâmetros é um par de parênteses, não vai ter entrada agora, eles ficam vazios então. E o corpo, par de chaves, ó. Olha lá, ó, par de chaves, também por enquanto vazio, né? Mas aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar o cursor no meio deles ali, ó, e vou dar 1, 2, 3 enters ali, ó, e vou recuar com o backspace. Não precisa fazer desse jeito, é que eu gosto de fazer assim, beleza? Olha lá, ó.
corpo abriu aqui, ó, e fechou aqui, ó. Então, aqui no meio, ó, é onde eu vou fazer o quê? Ó? É onde eu vou colocar tudo que eu quero que a função faça, beleza? Nesse exemplo aqui, galera, eu quero que ele faça única e exclusivamente o quê? Que ele exiba um nome, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, escreva, ó, abro e fecho parênteses. Observa que escreva é uma função. É uma função interna de quem? Do Portugal Studio. Olha lá, ó, tem um nome, tem um cabeçalho de parâmetros e ela faz uma tarefa específica, que é o quê? Escrever, né? Mostrar algo no console, na tela para nós. Qual é o parâmetro? O parâmetro que o escreva recebe é uma cadeia de caracteres. Nesse caso aqui, eu quero que ele exiba o meu nome, você pode pôr o seu aí, ó. Cristiano Correia de Moraes. Olha lá, ó. Salvar. Certo? Muito bem, ó. Então eu tenho aí uma função, a declaração de uma função que faz o quê? Ela exibe um nome, certo? No mundo real não é muito útil, né? Mas olha a quantidade de coisas que essa função ensinou pra gente, né? Ensinou toda a parte da estrutura básica sintática, né? A forma como eu escrevo de uma função. Dessa base eu posso avançar para coisas maiores, para coisas muito mais sofisticadas, beleza? Vou fazer o seguinte, ó, vamos aplicar isso aqui, ó. Eu vou chamar aqui, ó, dentro de função início, ó, tem um escreva ali, olá mundo, né? Eu vou tirar esse cara e vou fazer assim, ó, barra barra. Quando eu declaro uma função, se eu quiser usar essa função, eu preciso chamar essa função, fazer a chamada dela. Então é o que eu vou fazer ali, ó, chamada da função de exibir nome, né? Certo? Vamos deixar assim, V1, beleza? Que é a primeira versão, ó, certo? Como que eu faço a chamada? Ora, ela não tem um nome. Toda vez que eu quiser usar a função exibir nome V1, eu vou chamar o quê? O nome da função, que nesse caso é exibir nome V1, e eu preciso colocar o par de parênteses. Então eu vou chamar ali, ó, o nome, ó, exibir, errado, isso não pode acontecer, exibir nome V1, ó. E se eu deixar desse jeito, ó, ele marca lá o vermelhinho informando o quê? Tá errado isso aqui. Coloco o par de parênteses e ele corrige para mim. Observa, a função em si, ela existe aqui, ó, certo? Tá? E eu estou chamando ela aqui, ó. Então, como se eu falasse, pega esse código aqui e executa ele aqui para mim. Ou se eu fizesse um Ctrl+C, Ctrl+V. Claro, aqui ela é extremamente simples, né? Nem compensaria fazer desse jeito porque eu só tenho uma linha, né? Mas nós vamos criar funções muito maiores e muito mais complexas. Eu quero que você entenda a base agora, beleza? Eu vou salvar aqui, certo? E vou executar aqui, ó. Vamos lá, ó. Ó, executo, ó. Olha lá, ó. Ele exibiu o nome ali, ó. Se eu comentar a linha aqui, ó. Olha lá, ó. Comentei a linha da chamada, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Salvei, né, ó. Rodei de novo, ó. Olha lá, ó. Nenhum nome aparece, ó. Então, vou colocar aqui o nome, vou salvar, ó. Certo? Tá? Se eu mudar o nome aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Não, vamos mudar o nome aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. João da Silva, ó. João da Silva. Olha lá, ó. Se eu rodar de novo, ó. Olha lá. Agora ele está mostrando João da Silva. E se eu quiser exibir mais de uma vez o nome, eu chamo a função mais de uma vez. Ó, vou exibir mais 3 vezes, ó. Duas, né? Já tinha uma, 2, 3. Opa, vamos lá. Deixa eu acertar aqui. E 4, ó. Salvei. Então ele vai exibir João da Silva, João da Silva, João da Silva e João da Silva. Será? Olha lá, ó. João da Silva, João da Silva, João da Silva. Eu poderia fazer o quê aqui, né? Poderia colocar um /N aqui no final, ó. Olha lá, ó. Colocar um /N ali, ó, no final, ó. Agora sim, ó. João da Silva, João da Silva, João da Silva, João da Silva. Olha aí que legal, olha aí que legal. Ele exibiu 4 nomes, né? E você deve estar se perguntando agora, tá, professor, mas não seria mais útil e mais eficiente se eu pudesse trocar esse nome? Dá para trocar esse nome, professor? Dá, sem eu ter que mexer aqui internamente, como eu fiz agora. Eu quero chamar um nome aqui, outro nome aqui, outro nome aqui, outro nome aqui. Como é que dá? Será que dá para a gente fazer isso?
Tá, eu posso fazer isso, sim, né? Eu vou fazer o seguinte, galera, eu acho que a aula ficou bem grande aqui. Eu vou parar aqui e vou trazer o, o conceito de parâmetro, né, de entrada de dados numa próxima aula aí, tá bom? Então até lá, daqui a pouquinho a gente volta com a próxima aula aí.